Pessoas com síndrome de Tourette com menos de 18 anos não deveriam ter redes sociais, nem mesmo com a supervisão dos pais. Isso pode parecer radical, mas é uma medida de proteção e não de proibição. E eu vou te explicar por quê. A síndrome de Tourette é uma condição neuropsiquiátrica em que a gente tem tiques motores e vocais involuntários. Por definição, a gente precisa ter os dois: tiques vocais, em que a gente pode ter fenômenos como pigarros, ou sons mais elaborados. E mais ou menos 15 a 20% das pessoas têm o fenômeno de coprolalia, em que aquelas palavras ou palavrões podem ser realizados. Isso não é comum, então a maior parte da síndrome de Tourette não existe esse fenômeno de coprolalia. Agora, os sintomas psiquiátricos são muito importantes. Podem vir desde ansiedade, transtorno de déficit de atenção, mas também transtorno obsessivo compulsivo. E isso é importante. É importante entender que para ter a síndrome de Tourette, ela tem que iniciar antes dos 18 anos, com tics motores e tics vocais. Os tics motores, em geral, são o quê? Movimentos repetitivos despropositados, que tendem a mudar, tá bom? O que a gente tem visto, no entanto, é que na síndrome de Tourette, muitas pessoas têm desenvolvido fenômenos que a gente chama de condições sociogênicas. O que quer dizer isso? Pessoas que veem ou percebem dentro de um meio e começam a repetir aqueles sintomas. Esses sintomas podem ser desde dor na cabeça, dor no pé, formigamento, e mantém essa repetição. A gente chama isso de uma condição sociogênica. Muitas entidades foram descritas ao longo do tempo, mas até mesmo os tiques foram descritos e publicados em 2022 como os TikTok tics. Isso é uma condição em que as pessoas vendo outras tendo os tiques em redes sociais, muitas vezes tem um fenômeno de achar interessante, achar engraçado e começam de maneira inconsciente a adaptar, absorver aqueles movimentos involuntários. Essa é uma condição chamada sociogênica. E a gente não deve confundir com fingimento. Nem sempre, e na maioria das vezes, não se trata disso, mas de uma condição psicogênica e funcional. Os TikTok tics foram descritos e tiveram um boom após a pandemia do Covid-19, muito provavelmente associados a essas novas mídias sociais, como o TikTok, e foram descritos dessa forma, TikTok tics. O que a gente vê, no entanto, é que pessoas que têm síndrome de Tourette, que podem ter a síndrome de Tourette de fato, elas começam a ter um reforço social negativo. O que quer dizer? Elas acabam, através do vídeo da rede social, a reforçar aquele hábito, porque aquele pode ser visto por outras pessoas como engraçado, como interessante, ou até mesmo pelos pais como uma fonte de renda. E isso leva a gente a fazer exatamente o inverso do que a gente gostaria de fazer no tratamento da síndrome de Tourette. O tratamento da síndrome de Tourette, ele é caracterizado principalmente pela presença do quê? O que a gente deve buscar? A terapia cognitivo-comportamental, isso é o padrão ouro, em que a gente deve mostrar o movimento involuntário, mas também fazer uma reversão do hábito. O que é isso? A gente faz um hábito voluntário, um movimento voluntário, quando existir a necessidade daquele tique. A gente chama isso de reversão de hábito e está dentro da terapia de cognitivo comportamental. Quando a gente faz um reforço através das redes sociais, e muitas vezes existe essa questão de monetização, de engajamento, outras coisas que a gente vê ao longo dos últimos tempos, a gente acaba, ao invés de suprimir e de orientar a pessoa a controlar os movimentos e fazer hábitos voluntários, uma tentativa de reverter, o que a gente chama de terapia de reversão de hábitos, a gente acaba reforçando isso. E ao longo do tempo, a gente vê pessoas que eram para ser tratadas sendo destratadas. Isso é bem importante para a gente ver, porque aparentemente esses pacientes, quase todos são crianças, porque a gente vê jovens, crianças, porque por definição tem que ter antes dos 18 anos a doença. Esse é um perigo muito grande. A gente está criando, reforçando, e existem esses dois fenômenos: pessoas que têm a síndrome de Tourette de fato, e outras pessoas que não têm, mas têm uma condição de tique sociogênico, em que elas acabaram absorvendo esses hábitos e ao longo do tempo têm reforçado. Essas condições sociogênicas foram muito bem descritas, como eu falei, os TikTok tics. Então é muito importante ter um acompanhamento médico para que isso seja tratado e ao longo do tempo seja melhor avaliado. Eu entendo que está tendo talvez uma tolerância maior. A gente tem achado isso bonito até, engraçado, e além de não tratar o paciente, a gente acaba piorando os movimentos involuntários e o aspecto psiquiátrico ao reforçar aquilo, seja através do engajamento ou até mesmo de monetização.